Olá a todos e todas, estamos juntos e juntas nesta disciplina chamada Representação Temática, a qual contempla 3 unidades. Serão 3 semanas de muito aprendizado, pois vamos entender melhor o universo das classificações, em especial das classificações bibliográficas, sim. Mas antes vamos transitar historicamente pelas as inspirações que levaram os classificadores bibliográficos a fazerem as nossas conhecidas classificações das bibliotecas. Então, antes de tudo, eu queria perguntar a você acredita em fadas, em centauros, figuras mitológicas, lendas, seres mágicos? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vive num mundo real, um mundo que é classificável, palpável, um mundo que tem formas, cores, texturas e toda uma configuração aparentemente organizada dentro de uma ordem, de uma lógica. Leiam-se aí os animais, as flores, os objetos como um todo, não é isso? E até mesmo as pessoas, que têm suas semelhanças e diferenças, principalmente as questões mais visíveis, que são as questões físicas. Mas e aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai trabalhar exatamente as representações que levam a um acesso físico de informações, de conteúdos. Porque a classificação bibliográfica que a gente vai estudar, ela vai focar exatamente nisso, na localização, no acesso à informação. Dentro desse contexto, ela foi criada com esse principal objetivo, tá bom? Então, o mundo que a gente classifica é um mundo real, um mundo de materiais, de conteúdos, de informação registrada. Lembre-se sempre disso. Então, a classificação das ciências, ela dá margem, ela inspira essas classificações que são tão interessantes, aplicáveis, úteis e têm, sim, uma funcionalidade ali do dia a dia do bibliotecário para acessar a informação. Então, olha só, gente, como é que tudo isso começou? A gente tem que pensar que houve um momento da história em que muita gente pensou em configurar o conhecimento de uma forma sistemática, de uma forma organizada, uma determinada ordem, onde as ciências elas fossem segmentadas por áreas chamadas mais duras ou objetivas, ou áreas chamadas mais moles, flexíveis, as áreas sociais, áreas humanas como um todo, tá certo? Existe também uma discussão de classificações ditas sociais, e isso a gente discute um pouquinho lá no e-book, tá certo? Tem também algumas questões que são pautadas, e eu trouxe também um podcast bem especial para a gente trabalhar sobre o racismo científico, os preconceitos que foram ali configurados, discutidos por uma elite, porque quando a gente fala de classificação científica, a gente está falando de um cenário histórico onde uma elite bem reduzida de pessoas, elas detinham todo o conhecimento e sim, elas ali ditavam o que elas entendiam como a questão da classificação correta, assertiva. E dentro desse discurso havia essa questão do preconceito, de se dizerem grupos melhores que outros, superiores a outros, a ponto de se chegar ao absurdo de se dizer que alguns grupos, pela etnia, pela cor, eram inferiores. Isso está superado, mas é bom a gente entender, já que a gente está numa área de ciência social aplicada, a gente está lidando com pessoas, então a gente precisa entender onde tudo começou, o que inspirou essas classificações, entender toda essa discussão. Mas no e-book a gente trabalha melhor isso. Um dos principais inspiradores da classificação é o estagirista Aristóteles. Sim, gente. Aristóteles influencia o pensamento como um todo, principalmente o pensamento ocidental. E ele pensa ali categorias que são primordiais, em especial a substância. Professora, que complicado, não estou entendendo nada. No e-book, teoricamente, a gente explica melhor. Mas dando um exemplo bem prático. Quando a gente pensa na substância, que caracteriza todas as demais categorias que Aristóteles criou, a gente pensa, por exemplo, numa pessoa ou num objeto ou num fenômeno. A partir dessa pessoa, ou desse objeto, ou desse fenômeno, é que surgem todas as demais categorias. Então, digamos que eu sou a principal categoria, substância. E a partir de mim, derivam todas as demais predicações, as demais categorias. Então, eu tenho uma cor, eu tenho uma altura,
eu tenho um peso. E também existem aí classificações, categorias de mim que são comportamentais, né? Se eu sou simpática, se eu sou uma pessoa mais introvertida. Então, todos esses movimentos, né, de categoria, eles são derivados, como eu falei, a partir dessa categoria primordial e principal que se chama substância, tá certo? Mas no e-book você vai entender um pouquinho melhor. Outro grande teórico que vai influenciar a questão das classificações e levar os pensadores, né, os classificadores bibliográficos a terem uma grande inspiração é o Porfírio, a chamada Árvore de Porfírio, que também ali tem umas categorias que já são inspiradas nas categorias de Aristóteles e vai formatar todo esse pensamento, não inspirando apenas os classificadores bibliográficos, mas os classificadores científicos, tá certo? E depois dele vem o William Harris. Harris é um nome muito importante para você entender melhor como as classificações bibliográficas foram configuradas. Porque no século XIX, principalmente, se pensava muito em segmentar, sistematizar um conhecimento científico. E ali o que se queria disso, né? Qual era o objetivo? Era dividir o conhecimento, se pensar o conhecimento por áreas, como eu já falei. Mas quando a gente pensa em Harris, William Harris, ele vai pensar numa categorização, numa classificação bibliográfica para se acessar uma informação, né? Uma informação fisicamente. Então, a gente vai pensar aí, né, no contexto, principalmente do século XIX, em livros, tá certo? E aí, Harris vai ser uma super inspiração para o Melville Dewey. O Melville Dewey é o grande teórico que cria a classificação bibliográfica de Dewey, a CDD, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, né, na terceira semana, a gente estuda as principais classificações, que é a CDU e a CDD, e aí você vai entender um pouquinho melhor, mas quem já acompanhou o e-book já está por dentro de tudo, tá certo? Então, bora lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esse universo que a gente está conversando. Eu já citei, olha aí o Aristóteles falando aí pra gente, né? Se liga aí, né? Porque tudo vai partir a partir tudo parte a partir da substância, essa categoria primordial, para a gente poder classificar um conhecimento, um objeto, um fenômeno, um ser, tá certo? Então, tudo parte disso aí. Sem a substância, né, ou a partir da substância, temos uma caracterização física ou temática do sujeito, como eu já falei, de um objeto ou do fenômeno. Então, pense aí comigo. Uma substância, que é essa característica principal, ela jamais vai poder ser anulada, substituída ou pré-existir as demais. Por quê? Porque se eu, que sou uma substância, não existo, como é que você vai me categorizar, né? Minha altura, meu cabelo, minha cor da pele. Então, tudo isso precisa, antes de tudo, ter a minha existência para poder você fazer uma caracterização, tá certo? Então, gente, como eu já falei, seres mitológicos, como eu comecei ali falando, e encantados como as sereias, os centauros, chamam a atenção do imaginário da gente, encantam, né? Mas, na verdade, não existem palpavelmente no mundo real, né? Então, a mim parece que são seres que não vemos no dia a dia, isso é bem óbvio. Além de terem, né, corpo dividido entre humano e animal, ou seja, estão fora do mundo classificado como a gente conhece, do mundo real, tá certo? Então, pensando um pouco mais nas classificações, adentrando um pouco mais nesse assunto, a gente já de cara identifica que é possível unir por semelhanças e separar, né, por diferença. Esse é o cenário principal das classificações. E um exemplo claro disso, quando você vai ao mercado, você encontra ali categorias de produtos, né? Produtos de limpeza, produtos alimentícios, frios. Então, tudo isso tem uma categorização, tudo isso tem uma organização, por marca, por tamanho, por preço. Isso é uma forma de classificação também, tá certo? Só sinalizando, voltando àquele pensamento inicial da eugenia, do racismo científico, a gente está num universo que é classificável, mas quando a gente está falando de pessoas, isso não é muito válido, porque quando a gente se diz superior a grupos pela cor, pelo que a gente, né, tem de conhecimento intelectual, de potência tecnológica, isso na verdade não é superioridade, se chama preconceito e deve ser combatido, tá certo? Tá certo? É só um lembrete para a gente se ligar aí. Aí em telinha vai aparecer para você as categorias, né, criadas aí pelo Aristóteles.
Então, a gente tem substância e a partir dela derivam todas as demais, né? Então, existe um gato e o gato ele tem uma cor, é um gato preto, ele tem um tamanho, ele tem um peso. Então, tem todas aí essas categorias que vão partir da categoria substância, como eu falei, tá certo? A árvore de Porfírio, que vocês também vão entender um pouquinho mais, né, ao ler o e-book, mas que ela também é inspirada nas categorias aristotélicas, tá certo? E tem um babado, rapidamente para contar, uma fofoquinha científica que aconteceu justamente nesse contexto de classificação, que é o carinha ali em tela, que é o ornitorrinco. A priori, quando descobriram esse animal, ficaram em dúvida se ele era uma ave ou um mamífero, porque ele tem bico de pato, ele nada, mas ao mesmo tempo ele tinha tetas, né, tinha leite, então ficaram em dúvida, mas esse animal é o quê? Uma ave? É um mamífero? E ficou, né, digamos assim, definido que se tratava realmente de um mamífero por ter ali um sistema mais de acordo, com mais características voltadas para essa categoria, digamos assim, essa característica dos animais que eram os mamíferos, tá certo? Então, gente, tem muita coisa, é um assunto muito amplo, muito complexo, muito rico e muito importante de se entender, principalmente nesse aspecto histórico, mas também mais adiante a gente vai entender as características, as diferenças e semelhanças da classificação e adentrar mais na questão da aplicabilidade dessas classificações, tá certo? Então, fica aí que a gente vai seguindo, a gente está só começando, então bora lá, eu também te espero nos fóruns para fazer as atividades e a gente se encontra.